O pré-candidato Flávio Bolsonaro já começa a aparecer à frente de Luiz Inácio Lula da Silva em diversas pesquisas, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E o detalhe chama a atenção. Muitas dessas pesquisas são justamente aquelas acusadas de viés político, as mesmas que lá em 2018 apontavam que Jair Bolsonaro perderia para todos os candidatos em todos os cenários. Agora, o cenário parece ter virado. A pressão é tão grande que a chamada mídia militante já começa a levantar dúvidas sobre uma possível desistência de Lula. Tem analista afirmando que se os números não reagirem, ele pode sequer entrar na disputa. O clima é de incerteza. E prova disso foi a necessidade de Edinho Silva, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, vir a público reforçar: Lula será candidato. Algo bem estranho, o presidente do partido ter que reforçar essa candidatura. E para você, Lula vai desistir? Flávio ganha com facilidade? Comente e se inscreva no canal. E a pesquisa Datafolha? Vamos aos números? O terceiro mandato do presidente da República, Lula, continua avaliado como ruim ou péssimo. Vejam aí, na primeira linha em vermelho, ruim ou péssimo. Em março de 2026 era de 40% e agora, um mês depois, o que temos? Os mesmos 40%. Segundo a nova pesquisa Datafolha. A avaliação negativa da gestão petista, como eu já contei para vocês, ficou estável em 40%. Em azul aparece o ótimo ou bom. Caiu, hein? Vejam aí que em março eram 32%. E aí, olha a queda, 29%. Em relação ao levantamento feito no início de março. Outros 29% dos entrevistados consideram o governo como regular. Os que consideravam, trupiquei aqui na conjugação, hein? 26% em março subiu o regular para 29%. Bom, além disso, que é a avaliação do governo, a pesquisa também perguntou o que os brasileiros acham do desempenho de Lula. E já vou chegar no Pedro Venceslau sobre essa conversa, se as pessoas conseguem de fato dividir isso. Não, o que eu penso do Lula e o que eu penso do governo dele. A gente já vai chegar nessas andanças aqui. Bom, sobre a avaliação específica do nome de Lula. Desaprovam 49% em março, subiu para 51%. Tem margem de erro? Sim, mas sem considerar margem de erro, nós temos um aumento. Em azul, aprovam. Eram 47% e caiu os mesmos 2 pontos, lá em cima de 49 para 51, aqui de 47 para 45. E aí nós temos os que não sabem, 4% antes e 4% agora também. Uma pesquisa Datafolha divulgada neste sábado mostra o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pela primeira vez, numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em um eventual segundo turno na corrida presidencial em outubro. O levantamento mostra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro com 46% das intenções de voto contra 45% de Lula. Os dois tecnicamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos. Esta é a primeira vez que Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula e confirma um viés de subida do senador desde dezembro do ano passado, quando ele foi oficialmente declarado pré-candidato pelo PL. A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades brasileiras entre 7 e 9 de abril. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com o código BR 03770/2026. Stilac, qual a avaliação que você faz, inclusive, com outros pré-candidatos? É isso, Maracanã. É uma pesquisa muito importante, Datafolha, talvez a mais relevante desse aspecto de pesquisas eleitorais, que mostra realmente a confirmação desse viés de subida do senador Flávio Bolsonaro. A gente lembra aqui, por exemplo, que o primeiro levantamento que foi feito desse tipo, quando o Flávio Bolsonaro foi anunciado oficialmente como pré-candidato lá em dezembro, mostrava Lula com uma vantagem muito grande, né, de 51% contra 36% de Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. Em março de 2026, que foi a pesquisa seguinte feita pelo Datafolha, essa diferença já caiu, eles já estavam ali empatados tecnicamente dentro da margem de erro, com o Lula com 46% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 43%. Desta vez, o Flávio Bolsonaro passou numericamente, ou seja, está com 46% contra 45% das intenções de voto de Lula. A margem de erro é aquela de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, praticamente um empate técnico. Exato, é um empate técnico, né? O Lula com 45 aí, por exemplo, poderia chegar a 43 ou a 47. Flávio poderia variar de 48 e 44.
Então estão empatados tecnicamente. Agora, no segundo recorte interessante, que mostra que os dois estão disparados à frente de todos os outros candidatos num primeiro turno, né? Levando em consideração que essa disputa de primeiro turno vai ter ali o Caiado e o Zema, o Lula aparece com 39% das intenções de voto, seguido pelo Flávio com 35%. Só aí aparece o Caiado, ex-governador de Goiás, vai ser candidato pelo PSD com 5%, e aí o nosso ex-governador daqui de Minas Gerais, Romeu Zema, com 4% das intenções de voto. O Datafolha fez também a simulação do segundo turno com Caiado e com Zema. E aí no segundo turno os dois ex-governadores crescem bastante nessa pesquisa e também empatam tecnicamente com o atual presidente da República. Tem um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas se o segundo turno fosse com Ronaldo Caiado, a pesquisa mostra que Lula leva uma vantagem de 45% contra 42% do Caiado. É exatamente a mesma margem que ele tem para cima de Romeu Zema, 45% contra 42%. Eles estão também empatados dentro da margem de erro. Embora lá no primeiro turno, lembrando, sejam bem atrás, a tendência de realmente um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, se o ex-governador goiano ou o ex-governador mineiro chegarem no segundo turno, pelo menos é o que mostra o cenário atual dessa pesquisa, né? É sempre um retrato do momento. O Datafolha mostra que também há um empate técnico entre Lula e Caiado e Lula e Zema. Bom, nós temos aí 137 cidades brasileiras. A pesquisa foi feita entre 7 e 9 de abril, com 2.004 eleitores. Mostra-se um comportamento amplo do eleitor. Ele está observando, ele está analisando, porque nós temos aí ainda 6 meses faltando para as eleições 2026. É importante esse balizamento, mas é mais importante ainda os planos de governo. Muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda, né, Estilac? Exatamente, Maracana. Tem muita coisa para acontecer. Essas pesquisas, elas às vezes são até mais importantes para as campanhas, né? O pessoal vai olhar ali quem tá subindo, quem tá crescendo, o que o eleitor diz também em relação à rejeição e vai montar ali as chapas e até os próprios planos de governo, as próprias propostas. A gente sempre tem que lembrar, né? A pesquisa é o retrato do momento em que ela é feita. Não significa que é uma tentativa de prever o futuro, né? O eleitor, ele não olha com bons olhos para isso. Como você muito bem disse, foi muito feliz no que disse, é mais para os estrategistas de campanha analisarem cada passo dos seus pré-candidatos até agora. Alguns podem até desistir ao longo do meio do caminho. Muitos falam que o Zema seria um provável vice do Flávio Bolsonaro. O Zema afirma que será candidato até o último momento. Ele está sustentando isso. Caiado, no estado de Goiás, tem uma figura ilustre, tem uma imagem boa, mas também não é bem conhecido no Brasil inteiro. Pode até ter uma desistência. Claro que o presidente Lula é candidato. Eu penso que ele é hoje a liderança mais preparada para que o Brasil enfrente, nesse momento difícil da nossa história, essa turbulência internacional que nós estamos vivenciando. Sakamoto, uma dúvida, né? Mas é porque o presidente Lula deixou em aberto, porque ele falou que tem todo o processo partidário de escolha. A impressão um pouco em todo esse processo, eu estava conversando com as pessoas, é claro que tem gente que inclusive no governo, que fala não... Que você viu como é que a Faria Lima estava falando já sobre o Haddad? Saiu na Mônica Bergamo. Tem um wishful thinking muito grande, né, do pessoal em cima lá disso também, né, o desejo, né, que não seja o Lula, que seja o Haddad, né, por razões óbvias, assim, né, inclusive de quem eles acham que teria um diálogo maior com eles nesse sentido. Agora, tem um ponto, né, o presidente Lula... ao falar isso, na minha avaliação, ele na verdade gerou só mais ruído. Tem duas hipóteses principais. A primeira, ele fala isso para deixar claro, olha, eu não estou em campanha ainda, não tem campanha, tá? Claro que ele está em campanha. Ele está em campanha. E, aliás, é o momento da vida dele que ele mais se sente pinto no lixo, é a campanha eleitoral. O Lula, o Bolsonaro são animais políticos, respiram política. Então, o Lula está em campanha, ele se sente muito bem, sendo soltinho, ele está em campanha. Né? Não está em campanha oficialmente, como está no momento de pré-campanha, né? Então, vamos colocar, está em pré-campanha todo mundo. Mas, só que ele está querendo dizer, não, peraí, mas eu não estamos, etc. Até para evitar cobranças, não, a campanha vai ser a partir de agosto. Não vai ser. Oficialmente vai, mas qualquer político que deixar para pedir voto, para se esforçar atrás de voto em agosto, perde. Né? Inclusive, é uma discussão que a gente precisa retomar, porque a reforma eleitoral reduziu muito o tempo de campanha política de fato. Na prática, 45 dias. É pouco. Né? Porque na prática o pessoal está em campanha, né? E é autorizado a fazer muita coisa agora. Então o Lula acaba colocando, não, estou em campanha, ele tenta com isso se blindar, né? Não, pera lá, vamos ver. Mas desculpa, ele já vai apanhar horrores daqui até a eleição, né? Ele vai ser candidato a menos que aconteça duas coisas. Uma coisa com a saúde dele, que a gente espera que não aconteça nada, da mesma forma que a gente espera sempre que nunca aconteça nada com a saúde do Bolsonaro, já falamos aqui 1 milhão de vezes. Disputa política tem que ser em voto e no gogó, quem deseja a morte de outra pessoa vai se tratar. O fato é que alguma coisa com a saúde dele, né? Que pode acontecer, né, eventualmente, né, como pode acontecer com qualquer pessoa, e o fato de que tem gente que defende, inclusive dentro do governo, que se, por exemplo, acontecesse uma hecatombe do tipo ele perdesse voto, e chegasse na época das convenções muito debilitado por alguma questão, escândalo, perda de voto, que você trocasse o nome da cabeça da chapa para garantir já o fortalecimento de um sucessor, uma vez que Lula não vai ser candidato a nada em 2030, né? Então, dado a idade dele.
Então, o fato é que tem gente que defende, né, que se isso acontecer, que seja colocado o Haddad ou um outro nome já para garantir a força do sucessor. Só que na minha avaliação, tudo isso, na verdade, gerou mais ruído, né, essa declaração do Lula, querendo, olha, não, tá lá, né, com calma, vamos com calma, gerou ruído, né? E aí o pessoal se aproveita, né? É que tá, daqui até a eleição, os candidatos têm que tomar muito cuidado. Tudo que eles falarem vai ser levado bastante a sério. A Faria Lima não perdeu tempo, já queria o substituto, né, o Dani? O presidente Lula sabe disso, tá? Muita gente no Congresso Nacional estimula a tese, e eu tô falando de senador e deputado, tá? Que num cenário desfavorável, Lula não iria para uma quarta tentativa, né, de reeleição para não manchar a biografia com uma derrota. Muita gente dentro do parlamento digamos, disseminador dessa tese, né, de que, mantido esse cenário de profundo aperto e inclusive com uma virada de Flávio Bolsonaro em pesquisas, né, numérica dentro da margem de erro, de fato sim, mas em algumas pesquisas esse cenário acontece. Muita gente diz, dentro do parlamento, Câmara e Senado, que Lula não arriscaria fechar sua biografia com uma derrota para Flávio Bolsonaro e se retiraria da disputa. Então, e o presidente sabe disso. Né? Então, como o Sakamoto disse, produziu um ruído, e aí eu sinceramente não sei, não acho que cola a ideia de que fez isso para demonstrar respeito a decisão partidária. O Lula sempre teve maioria dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma grande ala ali que é ordem unida com o que é o presidente, e por óbvio, né, a chancela, uma candidatura à reeleição dele não está em questão, né, de haver risco a essa chancela, querendo Lula. E aí, então, acho que produziu um barulho. O Sakamoto não consigo entender exatamente com que objetivo, mas que o presidente, na minha avaliação, sabia o ruído que ia produzir falando o que falou, não há dúvida. Ele próprio já falou em palanque, né? Serei eu candidato e tal, e aí depois voltou atrás nessa entrevista. Então, mas eu concordo com a Dani, é difícil entender a razão dele, né? A gente tenta caçar isso falando com o pessoal lá dentro, lá do plano, eles falam, talvez seja o fato dele estar querendo, não sei o que lá, pra evitar apanhar, mas ele vai apanhar de qualquer jeito já. Ele já é candidato, isso não vai evitar. Então, é bobagem, eu acho que foi um erro do Lula falar isso a essa altura do campeonato, né? Porque se acontecer alguma coisa e eles forem mudar o candidato, ele não vai avisar com antecedência assim. Sabe? Então, eles vão tomar uma decisão e avisar, né? Não é assim. Isso aqui eu acho que foi... um amigo meu, que é jornalista em Brasília, falou, cara, tipo, ou o presidente entrou num looping, numa viagem pessoal, que a gente não sabe que não compartilhou com os outros essa viagem pessoal, né? Ou ele, tipo, tava fazendo doce, porque não tem uma explicação pra isso. Eu acho só que foi um ruído totalmente desnecessário, a ponto de precisar colocar o presidente do PT pra desmentir, né? Ou seja, o pessoal tem que gastar energia com outra coisa, né? Isso é interessante, só que é interessante, neste exato momento, eu diria que as candidaturas do campo bolsonarista e do campo lulista, Flávio e Lula, acabam gastando mais energia com problemas que elas mesmas criam para si. Lá no campo bolsonarista, você tem o Game of Thrones da família Bolsonaro. Eduardo batendo em Nicolas, aí depois aparece Michele, Flávio, tudo isso. E do lado do Lula, inclusive, declarações do presidente.